tomando esse café gostoso com a liderança, café da manhã de treinamento e discipulado com a nossa liderança, neste domingo, dia 5 de setembro, amém? Lembrando os irmãos também que pegaram os bilhetes, né, os bilhetes do sorteio da nossa novilha. Estaremos sorteando essa novilha para que nós possamos estar mudando o equipamento de som aqui da nossa igreja, investindo no equipamento de som. Já compramos alguns microfones, né, essa semana, e a gente quer mudar todo o equipamento de som, e a gente está fazendo esse sorteio justamente com esse propósito. Então você que pegou os bilhetes, o sorteio será no dia 25 de setembro, né, próximo mês será o sorteio, e você tem até o dia 20 para prestar contas, ok? Então você que pegou o bilhete, você tem até o dia 20 para prestar contas, e o sorteio será no dia 25 de setembro, ok? É uma forma de você estar abençoando os projetos aqui da igreja, no nome de Jesus de Nazaré, tá bom, queridos? Quero que você nesse instante, abra sua Bíblia, em Marcos capítulo de número 4, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1, Marcos capítulo 4, Evangelho de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Marcos 4 diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou. Afastou-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Agora vamos para o versículo de número 14. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Estenda suas mãos, ore para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu santo e precioso Espírito que fale ao nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos, Senhor, edificados, tocados, corrigidos, instruídos, no bendito e poderoso nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração esteja aberto nessa noite para receber a tua preciosa palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém, queridos. Amados,
Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, Jesus nos fala sobre diferentes tipos de terrenos da alma ou de terrenos do coração. São solos espirituais em que a semente da palavra ela é plantada, e cada um desses solos espirituais produzem diferentes efeitos. Esses 4 terrenos ou esses 4 solos podem representar 4 tipos de pessoas diferentes, distintas umas das outras, mas também pode representar 4 estágios no nosso próprio coração, porque esses terrenos falam exatamente da condição do coração, em relação à receptividade que tem para com a palavra de Deus. Jesus fala sobre parábolas aqui nesse texto. É interessante porque Jesus sempre vai estar ensinando através de parábolas. E o que é uma parábola? Parábola nada mais é do que uma história, uma ilustração, algo do dia a dia que Jesus usa para explicar verdades do reino, que Jesus usa para explicar verdades espirituais. Não tem nada a ver com parar a bola, né? Não sei se você já ouviu aquela piadinha gospel que diz assim: olha, Jesus não gosta de futebol. Por que Jesus não gosta de futebol? Porque Jesus falou em parar a bola, chamou o juiz de iníquo e mandou tirar a trave do olho. Não tem nada a ver com isso não, queridos. Então, parábola é uma ilustração, parábola é uma história que Jesus contava, coisas do dia a dia, que ele pegava ali e ele falava daquilo para ilustrar verdades do reino de Deus, para ilustrar verdades espirituais. E os seus ouvintes estavam muito familiarizados com o plantio e a colheita, porque eles eram basicamente uma sociedade bem agrícola, eles viviam muito da semeadura e da colheita, então eles sabiam exatamente do que Jesus está falando. E então ele começa a dizer: olha, um semeador saiu a semear, e a primeira semente caiu à beira do caminho, e quando essa semente caiu à beira do caminho, veio as aves do céu e comeram aquela semente. E quando Jesus vai explicar essa parábola, lá a partir do versículo de número 14, quando ele traz a explicação da parábola para os seus discípulos, ele vai dizer que essa semente que cai à beira do caminho são aqueles corações endurecidos, que a semente da palavra não penetra, que a semente da palavra não entra. E por que a semente da palavra não entra nos seus corações? Porque a semente da palavra fica na superfície do seu coração. O diabo vem e toma a palavra, o diabo vem e arrebata a palavra. E Satanás aqui é representado por aves dos céus, por essas aves que vêm e roubam a palavra. E você pode prestar atenção: se a semente cai à beira do caminho, o que isso significa? Aquele caminho onde tantas pessoas andarem ficou duro, ficou compacto. Observe que se alguém começa a andar demais sobre a grama ou sobre qualquer lugar que tenha mato, naquela trilha onde as pessoas começam a andar, não vai nascer nada. Quem já viu isso? Ninguém viu, só eu vi. Quem já viu isso? Por quê? Porque aquele lugar fica compacto, fica duro, não pode nascer, não pode produzir nada. Uma trilha é feita exatamente assim. A semente não entra, e se a semente é lançada ali, fica suscetível para que as aves dos céus comam aquela semente. E aí Jesus diz: olha, isso representa o coração endurecido, o coração que não se abre para a palavra, e o diabo vem e arrebata a palavra do coração. Esse é o primeiro inimigo. O primeiro inimigo é Satanás, que tenta roubar a palavra dos corações. Mas por que ele faz isso? Porque os corações estão duros, porque os corações não se abriram para a palavra. Esses corações duros precisam ser arados, precisam ser trabalhados para poderem estarem prontos para receber a palavra. Mas enquanto não forem arados, e só o Espírito Santo pode fazer isso, através de várias experiências, de várias circunstâncias, arar o coração duro, a terra dura dos corações, aquele coração não está receptivo para receber a palavra. O que o diabo faz? O diabo rouba a palavra que é semeada no coração.
Essa é a função do nosso inimigo. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E o primeiro roubo que ele quer fazer é o quê? É roubar a palavra de Deus nos corações. A pessoa que ouve com o coração duro, a pessoa que não quer prestar atenção, a pessoa que não quer realmente entender, a pessoa que realmente não quer compreender. E esse também era um dos motivos porque Jesus ensinava por meio de parábolas. Por quê? Porque quando ele ensinava por meio de parábolas, ele estava filtrando os seus ouvintes. Os ouvintes que não tinham um coração aberto para receber a palavra, eles ouviam aquela palavra, não entendi não, isso aí é fora. Mas os ouvintes que realmente queriam compreender, que realmente queriam entender, instigavam Jesus, procuravam Jesus, como esse grupo aqui procura Jesus. Alguns discípulos, além dos 12, procuram Jesus e dizem assim: nos explica esta parábola, nós não entendemos, nós queremos compreender, nós queremos entender as verdades do reino. Então aqueles que queriam realmente entender as verdades do reino, que estavam com o coração aberto para receber, era que recebia a palavra. Mas aqueles que estavam com o coração endurecido, aqueles que entravam a mensagem por um ouvido e saía por outro, que não dava a mínima para a palavra, não queria praticar em nada a palavra de Deus, o que acontecia? O diabo roubava do coração destas pessoas a semente da palavra que foi semeada. Consequentemente, se a semente da palavra foi roubada, essa semente não vai produzir os seus frutos, não vai germinar, não vai crescer e não vai dar os seus frutos. É isso que o diabo faz com quem não quer ouvir a palavra. É isso que o diabo faz com quem não está com o coração quebrantado para receber a palavra. É isso que o diabo faz com quem não está com o coração aberto para receber a palavra. Ele vai lá e rouba a palavra que é semeado no coração. Isso acontece no culto, isso acontece numa célula, isso acontece no evangelismo, quando você evangeliza alguém. Isso acontece de várias maneiras. E aqui para nós que somos semeadores da palavra de Deus, nós precisamos estar semeando a todo tempo, porque Jesus vai nos mostrar nesse texto que apenas 25%, ou seja, apenas 1/4 daqueles que recebem a palavra é que vai produzir os frutos. É o que Jesus está dizendo nessa parábola aqui. Nós temos 4 resultados, mas só quem produz frutos é 25%. É 1/4 daqueles que recebem a palavra. Ok? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E por isso nós, como semeadores, nós não podemos desistir. Nós temos que semear e ter a paciência, porque é 1/4 aproximadamente que vai responder. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então Jesus disse que o primeiro coração é o coração endurecido. O segundo coração que Jesus nos fala nessa parábola é o coração superficial. É aquele coração superficial que é ilustrado pela semente que caiu em terrenos pedregosos. O que é um terreno pedregoso? Aquele terreno que tem uma fina camada de terra por cima, mas embaixo é pedra. Jesus diz que a semente que cai nesse terreno pedregoso, o que acontece? Ela cresce rápido, porém não tem raízes profundas. Quando o sol aquece, quando vem o sol, o que acontece com essa semente? Aquela plantinha morre. Por que ela morre? Morre porque ela não tem raízes profundas. Jesus disse que esta pessoa é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, ela recebe a palavra com entusiasmo, ela diz: glória a Deus, eu recebi a palavra, agora eu sou de Jesus, agora eu sou crente. Mas vem as provações, vem as perseguições por causa da palavra. Essas provações, essas perseguições por causa da palavra é representado na parábola pelo sol. Observe que na parábola o sol aquece aquela plantinha e ela seca. Por que ela seca? Ela seca porque ela é superficial. Ela seca porque ela não tem raízes profundas. Ela seca porque suas raízes são rasas. Ela seca porque as suas raízes não conseguem chegar nos leitos freáticos, nos leitos mais profundos de água. Seca porque as suas raízes não conseguem descer a águas profundas. E quando vem o calor intenso do sol, aquela plantinha que foi plantada, semeada no terreno pedregoso, ela vai secar e vai morrer. Jesus diz a mesma coisa. Olha o que ele diz, versículo de número 18. Versículo 18. Olha o que ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Perdão, versículo de número 16.
16. Semelhantemente são estes semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, logo se desviam. Ou seja, quando vêm as provações, e elas vêm, quando vêm as tempestades, e elas vêm, quando vem as perseguições por causa do Evangelho, e vai vir, muitas perseguições começam na sua própria casa. Jesus diz que os inimigos do homem são os da própria família, e às vezes a perseguição começa na sua própria casa. Quando você se converte a Jesus, o diabo usa alguém da sua família para tentar desviar você da fé, para tentar atrapalhar a sua jornada, para tentar fazer com que você desista. Eu sei por experiência própria, quando eu me converti a Jesus, meu Deus do céu, que batalha eu enfrentei com os meus pais, mas principalmente com minha mãe. O meu pai nem tanto, principalmente com minha mãe. A minha mãe era terrível antes de se converter a Jesus Cristo. Ela, sabe, pirraçava, ela falava contra a minha fé. Imagine aí, eu era um jovem de 16 anos, a maioria das mães aqui, se tiver um filho crente, que busca a Deus, que ora, que vai para a igreja, que lê a palavra, vai ficar feliz da vida, vai soltar fogos de artifício. Mas naquele momento que a minha mãe não compreendia ainda a minha fé, ela me perseguiu. E eu me lembro que um dia eu estava sentado à mesa, eu estava falando de Jesus para ela, e ela ficou tão endemoniada, enraivada, ela jogou café quente no meu rosto e me queimou. Só que eu perseverei, eu continuei orando, continuei intercedendo durante 2 anos aproximadamente. E não somente a minha mãe, mas a minha mãe, meu pai, minhas irmãs se converteram ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo entrou no coração da minha mãe foi transformada pelo poder de Deus. E minha mãe começou a entender as coisas do reino de Deus. E minha mãe, sabe, tinha um respeito por mim, um carinho, um amor. Meu filho, meu Deus, que coisa linda, que transformação poderosa. Mas a princípio foi difícil, foi desafiador. Então às vezes o inimigo vai usar alguém da sua casa, pode usar um amigo, pode usar fora da sua família. Vai vir perseguições, vai talvez um vizinho. Eu lembro aqui mesmo em Jaguaquara, eu morava em uma casa em cima, e embaixo tinha uma vizinha que não gostava muito da gente. E quando eu começava a orar, eu acordava mais cedo para orar, não era tão cedo, não era de madrugada, era umas 6 horas por aí, eu começava a orar. E quando eu começava a orar, eu acho que ela ouvia, porque eu deitava no chão e colocava minha boca no piso mesmo ali orando, né? E eu acho que ela ouvia, ela levantava, pegava um cabo de vassoura e ia começar a futucar, bater. E aí um dia eu não entendia por que ela fazia tanto barulho assim, né? Eu não entendia. Aí um dia ela confessou para alguém que me conhecia que ela fazia isso. E a pessoa me contou. Falou, está explicado aquele barulho que eu ouço toda manhã quando eu vou orar. Então as perseguições virão. E as nossas perseguições aqui para nós, irmãos, aqui, ainda são muito brandas. São perseguições ideológicas, são perseguições nessa natureza, de alguém que não quer que você ande no Senhor, de alguém que fala mal da sua fé, de alguém que caçou de você. Mas agora, nossos irmãos lá no Afeganistão estão morrendo, estão sendo presos, estão sendo colocados em gaiolas e afogados, sendo colocados em gaiolas e queimados vivos, estão sendo degolados. Alguns dos nossos irmãos lá no Afeganistão, no Paquistão, em outros países da janela 10/40, em outros países que a perseguição é muito intensa com o cristianismo. Então a perseguição lá não é de alguém falar mal da fé, a perseguição lá é de prender, de matar, como foi os nossos irmãos na igreja primitiva. Então Jesus está dizendo o seguinte: se as raízes da nossa fé forem rasas, quando vem a perseguição, ela não suporta. Quando vem a provação, não suporta. Porque Jesus não nos prometeu em momento nenhum que o evangelho, que a vida cristã seria fácil, queridos. Não prometeu isso. Pelo contrário, ele disse na sua palavra, João 16:33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Não no mundo, não nas circunstâncias, em mim. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixou bem claro que nós teríamos aflições no mundo. Mateus 5,16,
5,13, bem-aventurados sois vós, 5,11, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus deixou bem claro que nós sofreríamos perseguições, que a nossa fé iria ser atacada, que pessoas maldosas falariam da nossa fé, falariam da nossa vida com Deus, atacariam o nosso caráter. Jesus disse que se você não tiver raízes profundas, quando vem as perseguições por causa da palavra, quando vem as provações por causa da palavra, você desiste. Você desiste, é isso que ele está dizendo. Olha o que ele está falando, verso 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebe com alegria. Ouve a palavra, recebe com alegria, é salvo, estou salvo, oh glória a Deus, agora estou indo para a igreja, a minha vida vai mudar. Agora, verso 17, mas eles não têm raiz em si mesmos. E o que acontece? Sendo antes de pouca duração, sabe aquele negócio que a gente fala assim, é fogo de palha? Jesus está dizendo, é de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, ou logo se desviam, ou logo retrocedem, ou logo voltam atrás. Eu estou ministrando essa palavra nessa noite que o Espírito Santo me deu, para que nós possamos refletir que tipo de coração é o meu, em que estágio está o meu coração, em que estágio está o meu coração. Então o primeiro coração é o coração endurecido, aquele que a palavra não entra de jeito nenhum. O segundo coração é o coração superficial, a palavra até entra, mas não cria raízes. Observe que o sol, qual é o propósito do sol sobre a planta? É ajudá-la a crescer. A planta precisa de sol para crescer, mas essa planta aqui que não tem raiz, o sol que seria para o bem dela, acaba sendo para o mal. A mesma coisa para o cristão. Se o cristão verdadeiro tem raízes na palavra, quanto mais ele passa por prova, quanto mais ele passa por luta, quanto mais ele passa por batalha, quanto mais ele passa por perseguições, quanto mais ele é injuriado, quanto mais ele é caluniado, quanto mais as pessoas falam mal dele, quanto mais as pessoas fofocam dele, mais ele cresce, mais ele vai para o joelho, mais ele ora, mais ele busca Deus, mais ele se enche da palavra. Mas se ele não tem raiz, ele desiste da fé, ele desiste das coisas de Deus. Não, depois que eu me converti, eu pensei que a minha vida ia mudar, as coisas pioraram. É assim que alguns falam. Eu não vou ficar na igreja mais não, vou desistir. Não é que piorou, irmãos, é que Deus está fazendo uma revolução dentro de você, e algumas coisas precisam ser arrancadas de dentro de nós. E nesse processo de poda, vai haver dor. Não pense que a poda é sem dor, não tem dor. Toda poda tem dor. Se a árvore pudesse falar quando é podada, ela ia gritar de dor, ela ia dizer, não me poda não, está doendo. Não é verdade? Então a poda dói. E Jesus usa até mesmo as perseguições que nós enfrentamos para nos treinar. Diga aleluia, diga glória a Deus. O terceiro tipo de coração que Jesus fala aqui é o coração que está dividido. Coração dividido, que é representado pelas sementes que caiu entre os espinhos. Jesus disse que uma parte da semente, olha só, uma parte caiu no terreno duro, que é terreno compacto, terreno que é à beira do caminho, aquela estradinha, aquela trilhazinha. A semente caiu ali, por ser duro, não entrou, a ave veio e comeu, que representa o diabo. A segunda semente caiu no terreno bem pedregoso, um terreno que tem pouca terra, só uma camadinha de terra por cima, mas embaixo é pedra, e aí não criou raízes, e a planta queimou com o calor do sol, que representa as perseguições. O terceiro, ele disse que foi a semente que caiu entre os espinhos, e à medida que aquela plantinha começou a crescer, essa até cresceu um pouco, essa até nasceu e começou a crescer, mas à medida que ela começou a crescer, ela foi sufocada pelos espinhos, ela foi sufocada pelas ervas daninhas. Você já plantou alguma coisa num terreno cheio de capim, cheio de erva daninha, sem limpar primeiro? Nasceu? Não nasce.
Se você pegar um terreno baldio que tiver perto da sua casa e você plantar qualquer semente, lançar semente lá, o feijão, ou o milho, ou uma semente de abacate ou de manga, se você lançar, simplesmente lançar naquele terreno cheio de capim, cheio de ervas daninhas, se você lançar semente, não vai nascer. E se nascer, não vai crescer. Por quê? Porque as ervas daninhas sufocam a boa semente. Porque os espinhos sufocam a boa semente. Vocês estão entendendo, sim ou não? Os espinhos sufocam a boa semente. Então Jesus diz, olha, uma parte da semente caiu entre os espinhos. E quando começou a crescer, o que aconteceu? Aquela planta começou a ser sufocada pelos espinhos e não pôde produzir os seus frutos. Quando Jesus vai explicar a parábola, ele vai nos mostrar que espinhos são esses, versículo de número 18. Você pode acompanhar comigo? Quais são esses espinhos? Verso 18. Olha o que Jesus disse: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, diga comigo, concorrendo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. Então esse é o coração dividido pelas coisas deste mundo. É aquele coração dobre, ele quer ser de Jesus, mas ao mesmo tempo quer estar envolvido com as coisas do mundo. É o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Tomara que não tenha nenhum Raimundo aqui. É só uma brincadeira, irmãos. Amém? É só uma metáfora. É aquele crente que está com o coração dividido. Nesse caso aqui, ele está preocupado com as coisas dessa vida, está preocupado com as coisas desse mundo, ele está preocupado com a fascinação das riquezas. Pastor, é errado, é pecado ser rico? Não, desde que você não seja dominado pelo dinheiro. Jesus disse, Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si é uma ferramenta. O dinheiro em si pode ser muito útil se nós sabermos usar. E se nós entendermos quem é o Senhor da nossa vida, entendermos que o Senhor da nossa vida não é o dinheiro, é o Senhor Jesus. Então o dinheiro pode ser bênção, se ele for o nosso servo, mas pode ser uma maldição, se ele for o nosso Senhor. Então a fascinação das riquezas é você colocar o dinheiro como teu Senhor, é você fazer tudo pelo dinheiro, tudo que você faz é pelo dinheiro, você tem coragem de fazer pelo dinheiro o que você não tem coragem de fazer por Jesus, você tem coragem de se sacrificar pelo dinheiro, mas não tem coragem de se sacrificar por Jesus, você tem coragem de dormir tarde pelo dinheiro, mas não tem coragem de dormir tarde por Jesus, tem a coragem de acordar de madrugada por causa do dinheiro, mas não tem coragem de acordar de madrugada queimando de paixão por Jesus, você tem coragem de fazer coisas pelo dinheiro que não tem coragem de fazer por Jesus. Então quem é o Senhor da sua vida? É o dinheiro ou é Jesus? Jesus disse que o coração dividido é aquele que é a fascinação das riquezas, que é a preocupação com as coisas deste mundo, concorre com a palavra, olha a expressão, concorrendo com a palavra, faz com que a palavra fique infrutífera. Quantos estão entendendo? Diga amém. A fascinação das riquezas faz com que a pessoa fique dividida entre este mundo e o reino, entre este mundo e Jesus, entre buscar a Deus e buscar as coisas deste mundo. Ela quer ao mesmo tempo ser crente e ter os prazeres dessa vida, ela quer ao mesmo tempo ser de Jesus e desfrutar das benesses deste mundo. Ela quer ao mesmo tempo ser amigo de Jesus e ao mesmo tempo ser amigo do mundo. Jesus diz que não tem como. Tiago capítulo 4 versículo 4, Tiago 4,4 diz assim, para os que estão anotando, anote aí, Tiago 4,4, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Tiago 4,4, 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, anote aí você que está anotando, 1 João 2, 15, 16 e 17, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece
permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. Amém, Atos? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, queridos, nós não podemos ser de coração dúbio, de coração duvidoso, um coração dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Porque se nós tivermos o coração dividido, o que vai acontecer? Jesus disse que isso vai concorrer com a palavra. Concorre. E você fica infrutífero. E você não produz frutos no reino de Deus. Os frutos do amor cristão, os frutos da lealdade, os frutos do serviço, os frutos das almas ganhas, os frutos do evangelismo, todos os frutos do reino, você não produz. Por quê? Porque o coração está dividido. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se o coração for dividido com as coisas deste mundo, a semente fica sem frutos. Não significa que Deus não quer que você prospere. Deus quer prosperar você, diga amém. Diga assim: Deus quer me prosperar. Ele quer suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas Ele é o seu supridor. Não é o dinheiro, é Ele que é o seu supridor. Ele usa o dinheiro para lhe abençoar, mas o seu supridor é Ele. E você tem que entender isso. Amém? Você pode desejar prosperar, sim, mas nunca ser dominado pelo dinheiro. Você tem que entender que o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é o seu servo, não o seu senhor. Diga comigo assim: o dinheiro, mais alto, o dinheiro deve ser sempre o meu servo e não o meu senhor. Digo, meu Senhor é o Senhor Jesus. Amém? Então nós precisamos entender isso, porque senão, queridos, a preocupação com as coisas dessa vida, a fascinação com as riquezas deste mundo, vai sufocar a palavra dentro do nosso coração, e ela vai ficar infrutífera. Ela vai ficar infrutífera. Agora, Jesus quer lhe dar dinheiro. Ele quer lhe dar dinheiro. Ele quer que você seja muito próspero, mas Ele quer que você seja servo dEle, não do dinheiro. E que você use as riquezas que Ele lhe der para conquistar pessoas para o reino de Deus. Jesus quer que você use as riquezas que Ele der para conquistar pessoas para o reino de Deus. Amém? Agora eu quero falar de você. Agora eu quero falar do seu coração, que é o quarto. Eu creio que você é o bom solo. Eu creio que o seu coração é a boa terra. Amém? Diga assim: meu pastor. Diga com voz de guerreiro, meu irmão. Diga assim: meu pastor, o meu coração é a boa terra. Quem recebe isso, diga amém. Olha o que Jesus disse. Jesus disse no verso 8: outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Versículo de número 20: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Quem ouve a palavra e recebe, frutifica a 30 e a 100 por um. A questão é: que tipo de terreno é o meu? Que tipo de coração é o meu? Eu sou um coração endurecido? Eu sou um coração superficial? Eu sou um coração dividido? Ou eu sou um coração frutífero? Um coração que recebe a palavra, que ouve a palavra e recebe, que ouve a palavra e pratica, que ouve a palavra e aplica, que ouve a palavra e frutifica por meio da palavra. Que tipo de coração é o meu? Que tipo de coração é o meu? Nós precisamos avaliar, queridos, pelo Espírito do Senhor. Deus quer que o meu coração e o seu coração seja a boa terra,
que recebe a palavra e coloca a palavra em prática e frutifica. Em um culto como esse, nós podemos não receber a palavra. Por exemplo, uma palavra como essa, a gente pode ser indiferente a ela. A gente pode dizer, puxa vida, o pastor pregou assim hoje, não gostei dessa palavra. Ou botar um guarda-chuva, né? Essa palavra é para o fulano de tal. Queria que esse irmão estivesse aqui para ouvir essa palavra. Que palavra abençoada. Não, irmão, essa palavra é para mim, é para você, é para nós. E a gente tem que receber essa palavra. Porque não é palavra de Josivaldo, é palavra de Jesus. É palavra do Evangelho de Jesus. Quem está dizendo isso é Jesus, não sou eu estou apenas aqui semeando o que Ele me mandou semear. Mas essa palavra é dEle, como é que eu lido com ela? Como é que eu a recebo? Mais um culto, mais uma palavra. O pastor já falou isso outras vezes. Não, eu preciso receber a palavra com alegria e guardar essa palavra do meu coração para que ela produza os seus frutos. E claro que Jesus está falando aqui que essa palavra vai produzir diferentes frutos. Cada cristão que é boa terra, os frutos não serão na mesma proporção. Cada um vai produzir de acordo com a sua proporção. Uns vão produzir 30, outros 60, outros 100. Para cada semente da palavra plantada no seu coração, vai ter uma proporção de produção de frutos. Mas Jesus diz que todo verdadeiro cristão, todo aquele que é boa terra, vai produzir frutos de acordo com a semente da palavra que recebeu. Vai produzir fruto, vai frutificar. Deus quer que você frutifique, Deus quer que você floresça, Deus quer que você cresça como árvore, Deus quer que você cresça como árvore frutífera, frondosa, abençoadora. Deus quer, porque no dia que Jesus foi na figueira e não encontrou fruto, Ele fez aquela figueira secar para que não produzisse mais frutos e ninguém comesse mais dela. Jesus está nos mostrando naquela lição que o desejo dele é que eu e você produzamos muitos frutos para a glória dele. E para isso, o nosso coração precisa ser uma boa terra. Salmo 119, versículo 11, a palavra diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra. Então quando você esconde a palavra, quando você esconde a semente da palavra, sabe o que acontece? Esconder não no sentido de você não lançá-la. Esconder é guardar no seu coração. Praticar. Você se torna frutífero em todas as áreas da sua vida. Onde você estiver, você vai produzir os frutos do reino. Lá no seu trabalho, você vai produzir os frutos. Lá na sua faculdade, você vai produzir os frutos. Lá na sua escola, você vai produzir os frutos. Lá na sua casa, você vai produzir os frutos. Aonde você estiver, você vai produzir os frutos. Com luta, sem luta, com perseguição, sem perseguição, em tempos bons, em tempos difíceis, em tempos turbulentos ou em tempos calmos, você vai produzir seus frutos. Por quê? Porque você é uma boa terra. Diga para o seu irmão, você é uma boa terra. Quantos corações de boa terra nós temos aqui? Diga o meu. Nem que seja uma profecia, meu irmão. Diga assim, o meu coração é uma terra boa. Diga Jesus, pode lançar a semente da palavra em meu coração, porque eu vou produzir os frutos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então a reflexão é: que tipo de coração é o meu? Que tipo de coração é o seu? Que nós possamos entender, queridos, que esses 4 corações também representam fases de um mesmo coração, de uma mesma pessoa. Fases de uma mesma pessoa. Talvez alguns estão na fase do coração endurecido. Eu já estive nessa fase, e você também. Quantas vezes na minha adolescência eu ouvia a palavra, entrava no ouvido e saía pelo outro? Você também já esteve nessa fase, sim ou não? Sim. Outros talvez estão na fase do coração superficial, não aguenta nada. E hoje, meus irmãos, nós temos visto tanto crente mimizento. Meu Deus do céu, os crentes estão mimizentos demais, muito superficial, muito cheio de mimimi. Não aguenta ninguém pisar no dedo que já está saindo do reino de Deus, desviando da fé. Muito mimimi. É ou não é?
Assista um vídeo no YouTube para você ver o tanto de mimimi que tem. Uma palavra que é pregada, os crentes ficam todos cheios de mimimi. De mimimi. Não é assim? Por quê? Coração superficial. Menino. Se a gente não amadurecer, a gente vai ficar nessa fase a vida toda, queridos. Paulo diz, olha, diz para os Coríntios, capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo disse assim, eu não posso falar para vocês como espirituais, mas como carnais. Eu não pude dar para vocês um alimento sólido. Eu tive que dar para vocês leite a vida toda, porque vocês não estão preparados para alimento sólido. Mesmo vocês já tendo tempo, já tendo idade na fé, para aguentar alimento forte, para aguentar alimento sólido, eu tenho que tratar vocês como crianças, porque se eu der um alimento mais sólido para vocês, vocês desarranjam, vocês desviam, vocês caem fora. Então eu tenho que dar alimento líquido, eu tenho que dar leite para vocês a vida toda, porque vocês ainda são meninos na fé. Vocês ainda são crianças na fé. Por quê? Porque vocês não querem crescer. É o coração superficial. Então, alguns de nós ficamos nessa fase da superficialidade, do mimimi, de não aguentar um arroxozinho, de não aguentar uma pressão. E aí já quer sair do evangelho, já quer sair do reino de Deus, já quer abandonar a fé, já quer pular do barco. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Coração superficial. Outros de nós talvez estão na fase do coração dividido. É aquele coração que está assim, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, uma hora está buscando a Deus, uma hora está buscando as coisas do mundo, uma hora, sabe, está cheio da fé, parece que tem a fé maior do que o mundo todo, a fé tão forte que leva essa igreja toda nas costas. Outra hora está com aquela fé tão mirrada, emocional, superficial, dividido, coração dividido. Uma hora está cantando as músicas de Deus, outra hora está cantando as músicas do mundo. E você sabe, eu tenho falado aqui, doutrinando vocês como meus discípulos, filhos espirituais e ovelhas, ok? Porque é uma discussão terrível hoje. O crente pode beber? Não pode. Pode cantar a música do mundo ou não? Quanto mais você busca Deus, quanto mais você cresce nas coisas de Deus, mas essas coisas que fazem parte da velha vida, da sua velha vida, vai ficando sem graça, sem sentido. Quanto mais você busca, quanto mais você cresce, mas essas coisas ficam sem sentido. Para mim, por exemplo, não tem sentido nenhum beber. Não tem. Por quê? Porque não, sabe, eu já morri, irmãos, há muito tempo atrás eu morri para o mundo, eu morri. Eu me considero morto para as coisas do mundo. Eu não ouço música mundana, por quê? Porque eu morri para as coisas do mundo, eu morri. Ah, pastor, mas é uma música assim, tem uma letra bonita, não sei o quê. A maioria das letras de músicas seculares, elas vão incentivar bebedeira, vão incentivar a um sexo livre, é um amor que na verdade não é amor, é sexo fora do casamento, vão incentivar a adultério, vão incentivar, sabe, a idolatria. Pega as letras e veja o que fala, e você vai ver que a maioria fala isso. Agora, como é que você levanta um altar para Deus e ao mesmo tempo levanta um altar para o mundo? Levanta um altar para as coisas do mundo. Então, para crente maduro, essas coisas nem se discute mais. Não se discute, por quê? Porque ele amadureceu, isso não faz mais parte da vida dele, não tem mais sentido para ele. Mas se ele não amadureceu ainda, agora, a gente tem que entender que cada um tem a sua fase. Eu estou falando aqui hoje à noite, nós temos muitos novos convertidos aqui, e eu respeito os novos convertidos, porque são bebês na fé ainda. Amém, gente? Os novos convertidos ainda são bebês na fé, e é normal que um bebê tenha suas erradas de bebê, é normal que um bebê precise de direto que um adulto troque suas fraldas, limpe sua sujeira, normal. E a gente não limpa a sujeira do bebê e joga o bebê fora junto com a sujeira. A gente limpa a sujeira do bebê e joga fora a fralda suja. Normal.
O problema não é o bebê que tem as suas erradas de bebê. O problema é gente que tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos de crente e não muda de comportamento e continua como se fosse bebê ainda, com o coração ainda dividido, um coração ainda que não se aprumou na fé. Meu Deus do céu, quando é que nós vamos crescer e amadurecer? E entender que certas coisas não nos cabem mais. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos do Evangelho, nós precisamos amadurecer como crentes. Quantos têm filhos aqui? Diga amém. Os pais. Você que tem filho, o seu filho nasceu, ou sua filha, todo bonito ou bonita. Aquele bebê é a coisa mais linda, aquela princesinha ou aquele príncipezinho do Senhor. E você arruma, dá banho, e coloca roupinha, e perfuma, e chamega, e cheira, e você fica todo feliz, ou toda feliz, porque o seu filhinho nasceu, e você está tão alegre. E aí passa um mês, o seu bebê, ou o seu filho, ou a sua filha, continua com o mesmo peso, com os mesmos centímetros. Passa 2 meses, o seu bebê continua com o mesmo peso e com os mesmos centímetros de quando nasceu, não mudou nem um quilinho, nem um gramazinha, nem um centímetrozinho, continua o mesmo peso e o mesmo centímetro. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Você ficaria feliz com esse filho? Continua bonito, continua cheiroso, continua lindo. Mas não desenvolveu, não cresceu no peso, não cresceu nos centímetros e nem cresceu cognitivamente. Com 1 ano de idade continua fazendo as mesmas coisas de um bebê de 1 dia de nascido. Você ficaria feliz, sim ou não? Sim ou não? E você acha que Deus fica feliz e não vê os crentes crescendo? Você acha que Deus fica feliz que quando passa 1 ano, 2, 3, 5 anos, 10 anos, os crentes permanecem o mesmo tamanho, a mesma dimensão de tamanho espiritual, a mesma estatura espiritual? Não, queridos, Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós avancemos, que nós cresçamos como filhos de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Mas para que a gente cresça, irmãos, a gente precisa sair do coração endurecido, a gente precisa sair do coração superficial, a gente precisa sair do coração dividido, e a gente precisa entrar na 4ª fase do coração, que é uma boa terra, do coração que recebe a palavra e frutifica, do coração que diz assim: Senhor, pode mandar que eu recebo, pode mandar a palavra que eu vou receber e eu vou praticar, pode mandar a palavra que eu vou receber e eu vou me humilhar na tua presença, eu vou buscar o Senhor para que o Senhor me transforme e me mude, para que eu possa produzir os frutos que o Senhor quer que eu produza como filho de Deus, como servo de Deus. Porque eu não quero ficar a minha vida toda menino na fé, eu não quero ficar a minha vida toda criança na fé, eu não quero ficar a minha vida toda sem crescer. Eu quero amadurecer, eu quero crescer. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Diga para o seu irmão com o dedo de profeta assim: diga, Deus quer que você cresça. Aponte o dedo de profeta, de profetiza para o seu irmão com amor e carinho, diga assim: Deus quer que você cresça. Diga, Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja um coração boa terra, um solo boa terra. Deus quer que você cresça, meu irmão, minha irmã. Até quando nós vamos ficar divididos? Até quando nós vamos ficar cheios de mimimi nas coisas do reino? Até quando nós vamos ficar superficiais? Nós precisamos avançar. Nós não podemos ficar limitados. Precisamos crescer. E a Bíblia nos diz o quê? Esquecendo das coisas que para trás fica e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Esquecendo das coisas que para trás fica e avançando. Então avance. Você é discípulo de Jesus. Você é boa terra. Se outros da congregação ainda não é boa terra, respeite a fase do seu irmão e ore para que ele entre na fase boa. Mas não siga, porque você é boa terra. Se você é boa terra, não queira agir como aqueles que são ainda superficiais, que são ainda divididos ou que são ainda endurecidos, porque Deus já fez de você uma boa terra. Diga amém. Pastor, com quanto tempo a gente fica boa terra?
Depende de você querer. Tem gente que rapidinho passa de uma fase para outra, tem gente que fica na fase primeira, ó. Tem gente que morre na primeira fase, coração endurecido. Quem morre na primeira fase vai para onde? Você sabe para onde vai, quem morre com coração endurecido, sem receber a palavra. Tem gente que morre com coração superficial. Eu conheço crentes, aliás, são idosos já, com anos, 40 anos de crente, e até se orgulha, eu tenho 40 anos de crente, pastor. Grande coisa. Continua menino, continua bebê na fé, nunca saiu da superfície, continua, tem 40 anos, mas continua bebê na fé. Tem gente que morre com o coração dividido, a pessoa está dividida, tem gente assim. Eu conheci um camarada que ele desviava, se convertia, desviava, se convertia, desviava, se convertia, desviava, se convertia. Havia um São João, ele se desviava, depois se arrependia, voltava para a igreja. Próximo São João, desviava de novo, depois se arrependia. Tem gente assim, irmãos. Depois, pela graça de Deus, ele deu uma aprumada. Graças a Deus, até onde eu sei hoje, está firme. Já tem muito tempo que não se desviou. Eu acredito que ele saiu dessa fase. Mas tem gente que morre assim. Mas Deus quer que você seja uma boa terra. Deus quer que você seja um coração bom, que recebe a palavra e coloca em prática, que recebe a palavra e produz os seus frutos, que recebe a palavra e faz a diferença, que recebe a palavra e impacta pessoas, que recebe a palavra e faz a diferença na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio, no seu comércio, na sua cidade, aonde quer que você for, que recebe a palavra e deixa a palavra limpar, que recebe a palavra e deixa a palavra produzir os seus frutos em você, que recebe a palavra e experimenta uma mudança de vida, e as pessoas quando olham para você, vê que algo diferente tem em você, pode até não concordar com você, mas elas veem que em você tem algo diferente, como viu em Jesus. Muitos não concordavam com Jesus, queriam até apedrejá-lo, mas eles viam que em